Lucas capítulo número 15, nós vamos ler o versículo 8, 9 e 10. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Meu Deus e meu Pai, nós estamos diante de um texto emblemático das Escrituras, um texto na qual Jesus mostra de uma maneira muito interessante quem Deus é. E existem algumas lições, alguns princípios que eu queria pensar nessa noite. E eu peço a Ti que o Senhor endereça essa mensagem ao meu coração, Senhor, para que a partir da mensagem pregada nós possamos ser tocados e moldados e mudados, Senhor, na nossa maneira de viver, e que o Senhor possa alcançar também irmãos e irmãs que aqui estão ouvindo essa reflexão, no nome de Jesus. Amém. Queridos, contar histórias é uma maneira didática de se ensinar. As escolas, principalmente nos primeiros anos da criança, os professores, eles trazem alguns ensinos a partir das histórias, contando histórias, né? E isso era muito comum no mundo oriental. Isso era muito comum entre os judeus, contar histórias para os filhos, para as crianças. Isso era muito, muito comum. E Jesus, durante o seu ministério, ele também usou de histórias com efeito didático, de ensinar, para revelar verdades do reino de Deus às pessoas através das histórias, que é o que a gente chama de parábolas. Jesus contou várias parábolas. A maneira como Jesus ensina as pessoas, muitas delas foi por intermédio de parábolas, de histórias, né? No interior se ele fosse do interior de São Paulo, ele seria um contador de causos, né? O Rolando Boldrin, ele faz muito bem isso, contar causos do interior, contar histórias. Então, Jesus, essas parábolas são uma espécie de comparativos que Jesus faz para mostrar verdades que a religião não mostrava, que a religião ocultava das pessoas. Então, ele usa uma linguagem absolutamente simples para alcançar principalmente os mais pobres, os mais simples, né? E eu me lembro que alguns anos atrás surgiu um livro, né, que foi um sucesso tremendo, chama ainda A Cabana. Não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de ler. Um livro espetacular, simplesmente espetacular o livro. E esse livro, ele para mim, ele é muito interessante pelo fato do autor, que é o Philip Paul Young. O autor, ele traz um comparativo também, uma espécie de, como Jesus fez aqui, um comparativo de Deus. Deus, no livro A Cabana, se apresenta como uma mulher, né? O livro traz Jesus como Deus, o Pai, como uma mulher doméstica, pobre, mulher doméstica, pobre e negra. Isso deu um rebuliço nos Estados Unidos. Imagina, as igrejas fundamentalistas, que ainda vive resquícios, né,
do movimento do Martin Luther King pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, pega um livro na qual eles têm visualiza a pessoa de Deus de um jeito e vai ler um livro na qual o camarada apresenta Deus como uma mulher pobre, negra, doméstica. Fala assim, meu Deus do céu, não aceito isso. Isso deu um rebu danado. Só que é interessante, porque nessa parábola que a gente leu aqui, na parábola da dracma perdida, nessa história, Jesus também compara Deus a uma mulher. E é justamente uma mulher também, uma mulher pobre. Uma mulher pobre, uma mulher doméstica também. Uma mulher dona de casa. Por que eu sei que ela é uma mulher pobre? É porque o texto ele diz que uma mulher perdeu uma moeda. Perdeu uma dracma. A dracma era um pagamento, era o salário de um trabalhador por um dia do seu trabalho. Então, você saiu de manhã, 6 horas da manhã, arrumou um serviço, e aí trabalhou o dia inteiro, no final do dia o camarada ia lá e te dava uma dracma, um denário. Então, era o salário de um trabalhador por um dia de trabalho. E ela perdeu essa moeda em casa. E as casas, naquela época, eram casas simples, casas de camponeses. Naquela época, não tinham janelas. Quando o texto fala que ela acendeu a candeia para procurar, é porque não tinham janelas nas casas. As casas eram muito escuras, o ambiente era muito escuro. E era típico do povo camponês, das mulheres camponesas, simples, pessoas simples do campo, ter que acender alguma coisa para poder fazer os seus serviços domésticos, porque as casas simples não tinham janelas. Então, o texto fala de traços típicos das pessoas da época, das pessoas pobres e simples da época. Então, imagine você na cabeça dos religiosos ouvir uma comparação assim, de que o Deus Todo-Poderoso, o Deus da história dos judeus, o Deus da história de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus que livrou Israel como um forte do Egito depois de 450 anos de escravidão, o Deus que pelejou com Israel para tomar a terra prometida, o Deus que abriu o Jordão para que eles pudessem passar, o Deus que respondeu com fogo à oração do profeta Elias. Imagina, um Deus todo-poderoso da cabeça dos judeus agora é apresentado para eles como uma mulher simples do campo. Jesus compara Deus com uma mulher simples do campo. A cabeça do religioso não cabe. Eu acho que tem algumas lições dessa parábola aqui que eu acho que são interessantes, que eu queria dividir com vocês para a gente levar para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso relacionamento entre irmãos, entre família e o nosso relacionamento principalmente com Deus, como igreja, como comunidade. Há alguns princípios que eu queria dividir com vocês. Primeira coisa que esse texto me traz de sobressai assim um valor, é que o valor de algo ou o valor de alguém está no que temos como grau de importância. O valor de algo ou de alguém está naquilo que temos como grau de importância, né? A mulher aqui do texto, ela tinha 10 dracmas. Perdeu uma, né? Perdeu 10% daquilo que tinha. Ela perdeu um dia de trabalho, né?
Que a dracma era o salário do trabalhador por um dia de trabalho, então ela tinha perdido um dia de trabalho que estava perdido dentro de casa. Mas o esforço em encontrar a moeda, encontrar o dinheiro, encontrar essa dracma, não era pelo valor da moeda em si. Estava no valor da moeda. A luta estava na importância que a mulher dava a ela. Estava no que a moeda representava. O grau de importância que aquela mulher dava para aquela moeda. Por isso o esforço. Por exemplo, eu vou e tiro uma foto do meu filho, do Tiago, com a camisa do Coringão. Pega ele lá, deixa ele bem bonitão com a camisa do Coringão lá e tiro uma foto dele. Pego essa foto e guardo na minha carteira. E por um acidente eu perdi a carteira sumiu. Essa carteira foi cair na mão de um São Paulino, de um palmeirense, de um santista. Caiu na mão de um cara que não torce pro Corinthians. Quando ele vê a foto do menino com a camisa do Corinthians, para ele não tem assim, grau de importância como tem para mim. Porque o grau de importância quem dá sou eu. O camarada pega e fala assim, é mais uma foto de um filho de alguém que está na carteira aqui. Mas para mim tem um outro significado. Tem um outro grau de importância. Então, porque o valor de algo está no grau que eu deposito naquele algo. O valor de alguém está no grau de importância que a gente deposita nesse alguém. E essa é a conotação do Evangelho que Jesus usa aqui de uma maneira assim brilhante, absolutamente brilhante. Porque Deus se dá à humanidade, não é porque Ele é vaidoso, não é porque Ele quer gente que fique cantando aqui o tempo todo, Ele precisa de gente que... Ele se dá pelo grau de importância que Ele vê em nós. Ele se encarna em Jesus Cristo pelo grau de importância que tem em você, que tem em mim, que tem em nós. Nós somos tão importantes para Ele, que Ele não mediu o mínimo esforço. Como essa mulher não mediu o mínimo esforço. Não mediu nada. Em nos trazer de volta ao seu convívio, para nos trazer de volta a sua graça, ao aconchego do seu lar. Não mediu esforço absolutamente nenhum. Por quê? Porque existe um grau de importância que Ele dá em nós. Então, a sociedade machista talvez não valorize a mulher da maneira que ela deveria ser valorizada, mas Deus, em Jesus Cristo, mostra o grau de importância que elas têm. Uma sociedade racista não consegue enxergar o grau de importância que tem nos negros. Mas Deus, em Jesus Cristo, revela a importância que tem na vida dos negros, dos brancos, dos índios, dos deficientes físicos. Nós falamos de um Deus que está disposto a tudo, absolutamente a tudo, como estava disposta a tudo essa mulher, que vai varrer, procura, e revira, e mexe, e luta, até encontrar a moeda. Por quê? Porque existe um grau de importância daquela moeda para ela. Existe um grau de importância de Deus em relação à sua vida. Existe um grau de importância de Deus em relação à minha vida, em relação à nossa vida. Que Ele fala assim, eu não posso deixá-los à beira do caminho. Eu não posso deixar eles à própria sorte. E nós valemos absolutamente demais para Deus. Mas valemos pelo que somos. Isso que eu acho lindo no Evangelho. Porque nós valemos para Deus por aquilo que somos. E não é por aquilo que temos. Então, Deus nos ama. Deus nos quer bem. Pelo grau de importância que Ele deposita em nós. Esse grau de importância que Ele deposita em nós é o que a gente chama de graça. Porque a gente não merece. Não é por merecimento, não é um mérito nosso. Foi uma conquista de Jesus por nós. E é isso que nós trazemos como doutrina central da fé cristã, a graça maravilhosa de Deus. Então,
o valor de algo ou de alguém está no grau de importância que você deposita nesse algo ou em alguém. E você é importante demais para Deus. Demais, demais. Eu acho que esse é um primeiro valor que Jesus quer mostrar nessa parábola. Uma segunda coisa que Jesus quer nos ensinar, que a busca de Deus é absolutamente sem limites. A busca de Deus é absolutamente sem limite. Porque o texto, ele diz, Jesus faz questão de frisar o seguinte, que ela busca com toda a diligência até achar. Ela busca com todo vigor, com toda diligência, mas é até encontrar, até achar a moeda. Então é todo o esforço. Qual é o esforço que nós vamos empenhar? Todo o esforço. O que a gente vai fazer aqui? Tem limitação? Não, é sem limites. Nós vamos doar, nós vamos varrer, nós vamos lutar pela causa. Até quando? Sem limites, até encontrarmos. Até achar a moeda. Quer dizer, ele deu um paraíso todo para o homem. E o homem se perdeu. Ele construiu uma arca e durante 120 anos pregou para que as pessoas pudessem se arrepender. E não se arrependeram. Ele deu leis e estatutos a um povo para que as demais nações pudessem olhar para Israel e dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Israel se perdeu. Ele enviou profetas e eles foram calados. Ele enviou seu filho e penduraram ele no madeira. Mas cabe aqui a mensagem que o João pregou aqui domingo. Em Jesus Cristo, ele reconcilia a humanidade. O projeto está feito. Penduramos ele no madeiro, mas em Jesus Cristo ele reconciliou a humanidade novamente com ele. Qual é o limite de Deus? Sem limite. Sem limite algum. Precisa enviar profeta? Mando. Precisa enviar o filho? Eu mando. Preciso dar leis, estatuto? Dou. Sem limite algum. A busca de Deus pelo homem, pela mulher, pela humanidade é uma busca sem limites. Então, é um amor de Deus, é um amor sem fronteiras. Não tem fronteira o amor de Deus. E é por isso que nós nos organizamos como igreja. Para mostrar ao mundo o quanto Deus ama. Quanto Deus ama, sem limite algum. Não tem limite o amor de Deus. Ama, simplesmente ama. Por isso nós não medimos esforços para estarmos aqui, para nos reunirmos em torno do nome dele. Não medimos esforço. Por isso que nós não medimos esforços para encaminharmos missionários às nações não alcançadas, à África, à Índia, ao Nepal. Porque nós queremos, sem limites, que as pessoas do mundo inteiro conheçam essa pessoa maravilhosa que é a pessoa de Jesus Cristo. Então nós não medimos esforços. Por isso nós pagamos programa de rádio. Porque todo esforço é válido. Todo esforço é válido para que uma pessoa seja alcançada pelo poder do Evangelho. Qual que é a busca de Deus? A busca de Deus por nós é sem limite algum. Deus ama sem fronteiras, sem limite. Eu acho isso um ensino lindo que Jesus quer nos dar aqui nessa noite. Terceiro, é que Deus quer que entendamos o valor do pertencimento. Acho que nessa parada Deus quer que também a gente aprenda o valor do pertencimento. Porque a mulher fala assim: alegrai-vos comigo porque já encontrei a minha dracma perdida. Ela pertence a mim, é minha. Não é porque tem o valor dela. Não é porque é R$1, é €1, é $1, é um iene. É minha. Porque é minha. O que está procurando? Porque é minha. E eu achei, eu quero celebrar. Eu encontrei aquilo que é meu. Aquela
moeda tinha um valor de pertencimento para essa mulher. Quando ela perdeu, ela falou assim, preciso encontrar. Não tem outra coisa a fazer agora, eu preciso encontrar. Paro tudo, estou fazendo aqui, porque eu preciso encontrar a minha moeda. Eu senti isso aqui meio que na pele, esse negócio do pertencimento, numa relação que eu tenho com um amigo meu, que é o Pretinho, que muitas pessoas aqui conhecem. O Pretinho está, até esqueci de apresentá-lo em oração, o Pretinho está passando por um momento muito complicado. Ele teve um acidente, perdeu as pontas dos dedos. A cunhada dele, a irmã a esposa do Johnny, está internada com 3 pedras no rim. As pedras estão se espalhando. O hospital não tem recurso para fazer um exame. Então, quero fazer um exame para a mulher daqui 30 dias. A mulher morrendo de dor no hospital. Está aqui 30 dias. Né? E eu tive um problema no carro. Na quarta-feira mesmo, que eu cheguei aqui com o carro aqui, deu um problema. Falei, quinta-feira eu vou lá no Pretinho de manhã. Na quinta-feira deu problema. E na sexta-feira eu ia lá, o carro não pegou de manhã. E tive que chamar guincho. E aí levei lá para a oficina dele. Ele parou absolutamente tudo que estava fazendo para dar atenção para mim. Para dar atenção para o meu carro. Falei assim, aqui é o carro do meu amigo. Não é o carro de um freguês, de um cliente. É o carro do meu amigo que está aqui. Então ele parou tudo, tinha carro em cima do elevador, tinha cara encostando aqui. Ele falou, olha, hoje não tem por quê? Porque o carro do meu amigo está aqui. Então não é pelo conserto do carro, é pelo valor do pertencimento da amizade que ele tem. Isso para mim não tem preço. Um negócio absurdamente lindo, absurdamente lindo. Um camarada cheio de problemas e fala assim, não, é o carro do meu amigo que está aqui. Então, acho que qualquer coisa que a gente faça, o que fazemos no reino, é pelo valor que está nele inserido. É pelo reino que fazemos, mas não é porque temos alguma coisa que vamos ganhar em troca, não, é pelo valor que está inserido nele. Por esse sentimento de pertencimento que nós temos, de fazermos parte desse reino maravilhoso que é o reino de Deus. Fazemos o que fazemos porque tem um valor, que eu pertenço, que é parte de mim. Então, é isso em todas as atividades nossas aqui na igreja, que vão fazer, se vai gravar, se vai tocar, se vai fazer. É por um sentimento de pertencimento, porque faz parte de mim. Não é porque é uma obrigação minha, não é porque eu tenho que estar aqui, não é porque o Faustão é chato. Não, porque faz parte de mim estar aqui, é o sentimento de pertencimento. Vai procurar moeda por quê? Porque a moeda é cara? Não, é porque é minha. Porque tem um valor para mim, pertence a mim, eu não posso abrir mão. E Deus trata a gente dessa mesma maneira. E fala assim, não, você não está aqui à toa, você está aqui porque você pertence à minha família. É o valor do pertencimento à família de Deus. E aí quando a gente vem com esse sentimento de pertencimento, faz todo o sentido do mundo a gente orar, ler a Bíblia, cantar, tocar, faz todo o sentido do mundo, porque faz parte de nós. Não é algo religioso, um ritual que fazemos, faz parte da nossa vida. É parte de mim cantar, é parte de mim dar oferta, é parte de mim honrar com os compromissos, é parte minha, eu estou envolvido. Como Deus se envolveu com a causa humana, ele se envolveu parcialmente? Ele encarnou metade, não, encarnou completamente. Pertenço agora à humanidade, caminho junto com vocês. É esse sentimento que o Evangelho quer resgatar em nós. É esse sentimento que eu acho que está incluído nessa parábola. Que a gente entender, assim, esse sentimento de pertencimento. Pertencemos ao reino de Deus. Quer vivamos, quer morramos, nós somos o Senhor. Somos dele. É isso que diz a Escritura Sagrada. Nós não estamos na igreja. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença no mundo. E quarto, Deus espera sempre que os seus filhos voltem para casa. A espera de Deus é que os filhos sempre voltem para casa. O versículo 10 fala o seguinte:
Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Arrepender significa meia volta, retomar o caminho, é a metanoia, mudança de direção. Arrepender-se significa literalmente voltar para casa. Arrepender-se é você ter a consciência que tem uma porta escancarada para você. E quando a gente volta para casa, não existe alguém que está lá com um chicote, batendo na mão e dizendo assim: eu sabia que você ia quebrar a cara, que você ia vir. Entra para dentro. Quando a gente vai com os meninos, a gente vai com os nossos filhos, vai lá jogar bola descalço, volta com o pé estourado, fala assim: eu sabia, já lá com o chinelo na mão, falei para você, entra para dentro, já sai descendo a borrachada do menino. E quando se arrepende e volta, não tem um pai assim. Tem um pai que fala assim: traz um bezerro cevado, traz alparcas, roupa limpa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse meu filho voltou para casa. Né? Aquele hino aquela canção tão linda que fala: vem do pai alegre chorou. Né? Ia cantar aqui, negão. Não sei. Vem do pai, ele alegre, ficou maravilhado. Falei: voltei para casa. Achei o caminho de casa. E Deus festeja. O texto é literal. As 3 parábolas que Jesus conta, tanto da ovelha perdida, como da dracma perdida, como do filho que se perdeu, o filho pródigo, quando eles retomam aquilo que estava procurando, a Bíblia Sagrada diz que há festa no céu. Há uma festa de Deus por nós, por filho que volta para casa, que encontra a rota de novo para o caminho de casa. E é esse o projeto de Deus, de nós sermos a sua família e habitarmos no seu santuário para sempre. Então Ele vai estar sempre sussurrando no nosso caminho, no nosso ouvido, dizendo assim: este é o caminho, entra por ele. Esse caminho você vai voltar para casa. Então é por isso que nós fazemos o batismo como um evento público. Para quê? Para que as pessoas desfrutem da alegria de Deus por mais um filho que voltou para casa. Por isso que nós celebramos a ceia juntos. Não fazemos isso aí, cada um faz na sua casa, nós fazemos juntos. Para que a gente mostre, desfrute da alegria de nós, de Deus, de termos nós aceitado o seu convite de voltar para casa. Estamos aqui celebrando porque nós achamos o caminho de volta para casa. Então nós existimos como igreja para revelar ao mundo que Deus que nós servimos, Ele não mediu esforço absolutamente nenhum. Nenhum. Sacrifício integral para que esse meu filho, para que essa minha filha possa voltar para casa, possa voltar a pular. Por que a gente, quando a gente preza muito pai e mãe, pelo menos é o que a gente espera, né? A gente preza muito pai e mãe. Por quê? Porque quando a gente lembra do pai e da mãe, sabe assim, mesmo que tudo na minha vida der errado, eu sei que eu tenho um lugar para que eu possa voltar para casa. Meu pai não vai me botar para fora, minha mãe não vai me botar para fora, mesmo que tudo, absolutamente tudo der errado na minha vida. Casamento, emprego, projetos, tudo errado, você fala assim: puxa, mas eu tenho um lugar para voltar. Eu não estou abandonado. E é essa mensagem linda do Evangelho, que fala assim: mesmo que tudo dê certo ou dê errado na sua vida, você vai ter sempre um lugar para voltar. Sempre uma casa para voltar. E nessa casa o pai vai fazer uma festa maravilhosa, vai matar um bezerro cevado, vai te dar um banho, vai te trazer e vai celebrar. E é isso que nós temos de lindo no Evangelho, de que Deus nos ama, Deus nos quer bem, sem limite algum. Que Deus nos abençoe, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém.